Então, o que acontece? Às vezes a gente não está enxergando, né? Justamente porque a gente está num lugar que é o lugar do nosso dia a dia, e para a gente poder enxergar, a gente precisa ir para um outro lugar, que é o lugar, assim, entre aspas, né? O lugar do sonho, sabe? Que é esse lugar onde a gente está agora. O que é o lugar do sonho? O lugar do sonho é o lugar das possibilidades, sabe? Que é o lugar assim, cara, tem outras possibilidades, né? Tem, não tem? Tem outras possibilidades. E onde é que tá o lugar das possibilidades, né? Ele tá também numa área que se chama, gente, o mundo tá mudando, né? Que é essa área que vem logo depois, sabe? E eu tô num momento que eu não consigo acreditar que isso existe. Então, exatamente. E aí, o que acontece? Quando a gente põe o pé, às vezes, nesse lugar chamado, o lugar onde o mundo tá mudando, às vezes dá medo, sabe? Porque daí você fica olhando só que o mundo tá mudando e fala, tá mudando e eu não tô fazendo nada, e aí eu, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Então, o convite que eu vou fazer para você agora é se lembrar de uma coisa, tá? Uma coisa muito importante, que todas as vezes que bater isso aí que tá batendo em você agora, que você se lembre de uma coisa. Tem um tipo de experiência, né? Tem um tipo de experiência quando eu falo assim, experiência para fazer alguma coisa, tá? Tem um tipo de experiência que a gente só consegue através do tempo. Tá? Que é a nossa experiência de ter vivido algumas coisas, é a nossa experiência de vida, que envolve tanto a nossa vida pessoal, coisas que a gente já viveu com os nossos parentes, coisas que a gente viveu com os nossos amigos, coisas que a gente viveu nas escolas por onde a gente passou, enfim, as nossas vivências, as nossas experiências vividas, tá? Isso dá pra gente, né, uma série de experiências, por isso essa palavra, né, uma série de experiências que foram acontecendo no tempo. Tá? E isso a gente só consegue através do tempo. E tem um outro tipo de experiência que são as habilidades, por exemplo, que a gente vai para um curso, que nem, por exemplo, eu fui esse final de semana para uma mentoria, né? E aí, e olha só que bonitinho que é, ó. Se você se lembrar disso, você tem, isso é um segredão, assim. Ó, isso aqui é o tempo, tá? O que eu quero mostrar aqui para você? Sempre fica com isso na tua cabeça, que é assim, ó, tem um tipo, então, de experiência que a gente precisa do tempo, que é a experiência de vida. Então, por exemplo, eu e você, a gente já tem uma certa maturidade de vida, a gente tem um tempo de vida, a gente tem o quê? Uma coisa chamada... A gente tem uma coisa chamada patrimônio, tá? Que a gente só consegue por esse tanto de experiência de vida. Se a gente não comparar a gente com um jovem, a gente tem, no que se refere ao tipo de... São dois tipos de experiência. No que a gente se refere ao tipo de experiência que a gente só consegue pelo tempo, a gente tem muito mais patrimônio do que um jovem. No nosso baú de experiências, a gente tem muito mais. Por quê? Porque o jovem ele vai ter que viver mais tempo ainda e aí ele não consegue, isso ele não consegue encurtar. Ele vai ter que passar esse tempo todo para poder ter a experiência de vida que a gente adquire só com o tempo. Então tem um tipo de experiência que a gente só adquire com o tempo. E tem outro tipo de experiência que são as habilidades. Vamos supor assim, marketing digital, por exemplo, tá? Que é essa coisa de mexer, de usar o marketing para fazer a divulgação do trabalho, por exemplo, mexer no computador, por exemplo, as habilidades no iPhone, por exemplo, até as habilidades de se fazer um bolo. Esse tipo de coisa assim são habilidades que a gente não precisa desse tempo todo, né? A gente pode conseguir vamos dizer assim, uns atalhos com quem? Com os mentores, por exemplo. Então tem mentores que sabem, que fizeram tudo isso aqui, né? E que descobriram durante esse caminho aqui uma série de coisas que dá para você encurtar, comprar tempo, vamos dizer assim, tá? Como também tem alguns jovens que são obcecados por alguns tipos de, vamos dizer assim, de atividade, né? E que os caras ficam lá 12 horas por dia trabalhando naquele tipo de ferramenta e eles conseguem fazer aquilo muito bem. A gente demora 500 anos, porque eles nasceram nesse mundo, né? Então eles conseguem ter habilidade para fazer alguma coisa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode comprar esse tempo aqui, ó. Tá? Então esse tipo de habilidade aqui a gente pode pegar numa mentoria e comprar. Então eu, esse final de semana, estive lá 3 dias com 2 mentores numa área específica, fui lá e comprei deles isso aqui. Então, isso não dá para comprar, mas isso aqui dá para comprar, tá? Qual que é o segredo? Quem consegue fazer isso mais isso é o que faz o pulo do gato, é o que consegue ir para o mundo
nesse novo mundo que a gente está vivendo, ou seja, para o mundo que está toda hora em movimento e toda hora evoluindo, e consegue ter a percepção de coisas novas que estão surgindo e de como se posicionar nesse novo mundo. Só que sabe qual que é a caca? Quando a gente começa a perceber que tá faltando essas habilidades que a gente poderia comprar, a gente mata isso aqui, ó. É muito comum a gente falar assim, ai, mas é que eu já tô muito velha para fazer isso. Ai, mas eu não dou conta. Ai, eu não consigo. Ai, eu não sei o quê. E aí a gente pega aquilo que a gente tem de precioso e a gente acha que isso aqui não vale nada. E a gente quer desesperadamente adquirir isso aqui, só que e não valoriza o que a gente tem. Então, não é uma coisa ou outra. Não é assim, eu estou com uma idade que eu não consigo mais fazer determinadas coisas. Isso acontece direto. Acontece às vezes com gente que tem 28 anos de idade. Eu falo, cara, é só você escolher bons professores. Então, independe da idade, sabe? Às vezes a gente simplesmente para de ver as coisas da forma como elas são, porque a gente começa a achar que o que a gente não é suficiente para morar nesse mundo do jeito que ele tá. Por que eu tô trazendo isso para você? Porque eu acho que você tem uma série de habilidades que você já foi adquirindo, e aqui quando a gente conversou agora sobre isso, né, quais são as coisas aí que poderia estar fazendo, eu vou contar para você a profissão, ela cuida da experiência da pessoa. Experiência, sim. Que experiência eu vou ter naquele evento, né? Tanto o palestrante quanto... Enfim, o que eu tô querendo dizer para você é que essa atividade antes, ela era uma atividade onde as pessoas contratavam uma agência, que era ou uma empresa de organização de eventos, que tinha lá seus 20 funcionários, né? E essa empresa, ela era responsável por organizar aquele determinado evento. Tudo bem, ainda existem as empresas que organizam eventos, mas hoje, uma única pessoa, ela com mais 2 ou 3 assistentes no máximo, ela é capaz de organizar um evento de 2.000 pessoas, porque mudou o jeito de organizar evento. E hoje, o que mudou na verdade? Mudou que hoje a gente tem acesso a treinamentos que ensinam como fazer isso. Então você não precisa mais ter aquelas estruturas robustas, gigantes. Porque se você decide que você vai fazer alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo, né, e torna isso uma coisa possível, você fazendo um treinamento que está muito disponível em vários lugares, tem treinamento de tudo quanto é tipo, por isso que o plano de desenvolvimento pessoal é uma coisa que acontece lá no finalzinho da jornada, até você saber o que você quer para você, né? Ele te possibilita que você construa, enquanto você ainda está neste lugar que você está, uma nova carreira, sabe? É como se você pudesse ir transitando entre uma coisa e outra, porque você hoje não precisa mais sair de um lugar para ir para outro. Não adianta você pegar e chutar o pau da barraca e mandar o seu emprego embora, né? Porque depois você vai entrar em pânico, porque você não tem a segurança que aquele emprego te dava e você não consegue ser criativo. Meu convite para você hoje aqui é tirar você desse lugar que tá te engaiolando, sabe? E lembrar você que toda gaiola tem uma porta e que essa porta pode ficar aberta. Não é assim, cara, eu preciso sair da gaiola. Não, você tem que sair e entrar. Até que você vai ver que isso não é uma gaiola. Isso é só um lugar, esse lugar onde você está hoje é só um lugar que te possibilita um espaço para você ser empreendedora com o CNPJ de outra pessoa. Ficou complexo, mas eu já vou voltar, tá? O que significa? Você não precisa sair daí deste lugar para se treinar ser uma empreendedora. Você pode ser uma empreendedora aí dentro, se você decide, por exemplo, o que você quer da tua vida, né? Você pode exercitar dentro do lugar onde você está, ser o que você quer ser. E aí você vai entender direito o que você quer ser e depois você começa a vender o seu serviço para outras pessoas. O que está acontecendo é que você está num lugar fazendo uma coisa que não necessariamente é aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas às vezes você está fazendo aquilo que você gostaria. Só que quando você está fazendo aquilo que você gostaria, você não está encarando isso de uma forma profissional, você está encarando isso como um plus. Ah, quem fez o bilhetinho? Não, o bilhetinho é o seu trabalho. Não é o que você faz no dia a dia. O que você faz no dia a dia é que é o extra, entendeu? Porque você precisa fazer, porque afinal de contas tem coisa lá para ser suprida, né? Mas dentro do teu espaço de trabalho, você tem que valorizar mais aquilo que depois você vai vender, entendeu? Então é como se você agora, a partir de agora, começasse a construir qual é o seu negócio, mas o seu primeiro cliente é o lugar onde você está trabalhando.
E aí você vai começar a construir, cara, tem outros lugares que estão precisando da mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Entende? E se eu sair daqui, o que acontece? As pessoas vão sentir falta, mas então eu posso negociar alguma coisa? Ah, não posso, porque é concursado, porque eu não sei o que lá. Então aí a gente vai começar a gerar as possibilidades. Tudo bem, tá? Esse é um momento que a gente vai passar hoje também, mas é o momento 2. O que eu quero só mostrar pra você aqui é que você não está neste lugar onde você está à toa. Existe uma sincronicidade de você estar aí, né? E é essa sincronicidade que é o nosso ponto de largada de hoje. Se você não consegue ser uma empreendedora dentro do espaço que você está hoje, se você sair, aí vai ser mais difícil ainda. Porque você vai ter a pressão de ter o teu CNPJ. E aí você tem conta para pagar, você tem uma série de coisas. Ah não, Miriam, mas eu nem nunca pensei em ser meu próprio CNPJ. O que eu estou pensando é prestar serviço para alguém. Não, mas se você for prestar serviço para alguém, você é um CNPJ. Porque o melhor jeito de fazer uma boa remuneração hoje é ser um CNPJ. Que quando você sai desse lugar, o mundo está CNPJ. Todo mundo está CNPJ, na verdade. Porque mesmo que você não seja CNPJ, que você esteja trabalhando para alguém, hoje sei lá, um gerente de marketing que está num nível mais alto, por exemplo, mesmo que ele esteja CLT, hoje ele está dentro de casa. E trabalhando de casa. Se ele não se encarar como CNPJ, né, e não tiver uma proatividade para atuar como se ele fosse o empreendedor da empresa dele, ele tá morto, porque ele não vai ficar. Porque ele não tem mais aquela estrutura que tinha antes, né? As pessoas cada vez mais vão trabalhar home office. Então, para você trabalhar home office, você precisa tirar uma motivação, sabe lá Deus da onde, né? Porque é diferente trabalhar dentro de casa. Então, o meu convite para você aqui é te perguntar assim, como que você pode começar a fazer um pouquinho disso tudo que você está fazendo, que você disse que você gosta de fazer, dentro da tua atual empresa. Só porque eu quero saber como é que estão. Eu tô aqui abrindo um pouquinho as tuas possibilidades. Eu tô querendo que você faça um movimento de se ver maior dentro da tua própria empresa, que você está hoje. Antes eu quero te construir maior, entendeu? Quero que você se veja maior dentro da sua própria empresa. O que é que te cansa e o que é que te motiva? Começar a identificar oportunidades. Se você, nesse lugar onde você está aí agora, exatamente nesse lugar onde você está aí agora, nessa empresa, tem possibilidades, se abra para, tá? Tem possibilidades de você estar num posto melhor, de você conseguir alguns benefícios de ter mais, vamos dizer, regalias dentro da empresa e também uma remuneração melhor? E aí, vamos supor, em você percebendo essas possibilidades, né, tira o C, né, se eu perceber possibilidades, fala assim, em eu conseguindo perceber possibilidades, tá? Em você conseguindo perceber possibilidades, o que você ganha com isso, além do treinamento de treinar com o CNPJ do outro? O que se abre para você? E que mais? O que mais que daria isso para você? Daria algum retorno financeiro? Daria, por exemplo, alguma possibilidade de negociar, trabalhar com flexibilidade de tempo? Daria a possibilidade de trabalhar mais home office, mesmo que volte tudo ao normal? O que te daria mais de ganho? Eu quero saber os ganhos, assim. O que você ganha, fora a experiência? Em você percebendo mais possibilidades, em você sendo mais empreendedora dentro do seu trabalho, o que mais te dá de ganho? Até porque quando você fala assim, nunca me deram muito espaço, né? Vamos trocar isso então, eu nunca consegui conquistar esse espaço. É um pouquinho diferente, né? Mas a gente só consegue conquistar o espaço que a gente quer, né? De repente você nem sabia o que era que você queria. Olha lá, lembra que eu falei pra você assim, tudo que, lá no comecinho, né? Tudo que é a arte, que está relacionado ao teu lado artístico, algum dia se conectou com a parte financeira, né? A arte é o teu lado prazeroso, né? Aquilo que você faz com prazer e tudo mais. Então pode ter, né, aí dentro de você, um lugar onde diz assim, cara, as coisas que são prazerosas, elas são prazerosas, né? Elas são, entre aspas, fáceis. Apesar de ter demorado 10, 12 horas por dia, né? Teve um prazer, né, de estar fazendo aquilo, né? Fluiu, vamos dizer assim, né? Você entrou num certo flow, assim. E aí, quando você entra no flow, isso não tem valor. Porque saiu, assim, de um jeito fácil, né? E é justamente aí que tá o seu maior valor. E aí você diz assim, é só um esqueleto. Gente, o esqueleto é o que segura a gente. Se a gente não tiver um esqueleto, a gente fica um monte de coisa, de músculo, de coisa solta, que não consegue parar em pé. Então, o que faz a gente parar em pé é o esqueleto. Então, você deu o esqueleto da coisa e daí você diz,
Não, era só um esqueleto, tipo, não era nada, gente, era só um esqueleto. Você vê, né? Então, não é que você é uma pessoa de baixa autoestima, é que o jeito que você olha para aquilo que você produz é que te faz entrar na vibe da autoestima. Percebe a diferença? É a forma como você olha para o resultado daquilo que você fez. Então, você não está valorizando aquilo que você fez. É diferente de falar, cara, eu sou uma pessoa baixa autoestima. Não, você não é uma pessoa baixa autoestima. Porque se você fosse baixa autoestima, você não chegava no esqueleto. Você nem começava a trabalhar as 12 horas por dia. Então, você começa a trabalhar. Quando termina, é que você aciona o baixa autoestima. Antes de saber vender, você aciona porque você não está vendo a importância daquilo que você terminou de fazer. Daí, depois que você vê a importância daquilo que você terminou de fazer, se você perceber a importância daquilo, aí começa técnicas para saber se vender. Mas não adianta você desenvolver técnicas para saber se vender se o que você está vendo ali na tua frente, o resultado daquilo que você está vendo, nem você está acreditando que aquilo tem valor. Quando você diz, é só um esqueleto. Então, é antes ainda. Né? É você começar a perceber que aquele bilhetinho que você escreveu, é você começar a perceber que a conexão que você faz entre uma pessoa e outra é único. Só quem consegue fazer isso do seu jeito é você. E que na verdade o teu grande valor está nisso, não está em você ficar fazendo as demandas do dia a dia, sabe? Você ser capaz de trabalhar 12, 14 horas por dia. Não é isso que é a parte mais importante do teu trabalho. Ai, mas eu sou uma pessoa que trabalha pra caramba, trabalho 12, 14 horas por dia. Sim, isso também é importante, porque tem gente que não faz esse trabalho, tem um baita talento, e aí uma coisa não encontra com a outra. Mas também não adianta você ficar trabalhando 12, 14 horas por dia, e depois quando termina o trabalho, saiu aqui o resultado do trabalho, esse aqui é o resultado do trabalho. Você olha e fala, mas é só uma caneta. Não, cara, é uma caneta que tem uma tampa, por isso ela não seca. Ela é vermelha, mas ela também tem a possibilidade de ser preta. Você inventou uma caneta que também pode ser preta. Você inventou uma caneta que quando você escreve, alguém vai conseguir transmitir uma mensagem. Mas é só uma caneta, gente, não tem a menor importância. O importante é quem vai escrever a mensagem. Cara, quem vai escrever a mensagem só consegue escrever a mensagem se tiver a tua caneta. Então, você não está dando importância para o resultado depois que ele está feito. Você está dando importância para o número de horas que você trabalha e não para o resultado que você tem. Então, sim, você não sabe se vender, mas você não sabe se vender para você mesma, para começar a conversa. É esse o pedaço aí. E aí, você perde as oportunidades de ganhar espaço, porque como você não valoriza, como você não valoriza aquilo que realmente é importante para aquele grupo, as pessoas também não enxergam direito, as pessoas se aproveitam de uma certa maneira. Entendeu? Aí o seu chefe pega lá o esqueleto, que é só um esqueleto, entendeu? Põe lá uns arabescos em volta do esqueleto, né? E é dele o esqueleto agora. Você teve excelentes chefes. Você teve excelentes chefes. Sabe por que você teve excelentes chefes? Porque eles te mostraram, né? Eles te mostraram como faz, entende? No sentido assim, cara, por que eles não são bons chefes? Porque eles não me deram espaço. Não, então, eles não te deram espaço porque quem tem que abrir esse espaço e ocupar este espaço é você. Por isso que eles são bons chefes. No sentido de que eles não fizeram a tarefa que é tua. Então agora a gente tem a oportunidade de ir lá olhar para esses lugares por onde você passou e olhar para o lugar onde você está agora, né? Porque agora parece, né, que você está com uma chefe que até as portas, o caminho pode estar um pouco mais aberto. Mas se você não for lá e ocupar o seu espaço, ela vai ser mais uma chefe que vai ser boa também. Ou que você vai dizer assim, não, eu tive uma excelente chefe, mas eu não aproveitei. Para você ocupar o seu espaço. Então a minha pergunta de novo para você é, o que é que você ganha na real se você ocupar esse espaço, se tornar uma empreendedora, e o que é que você quer ganhar mais do que o que você ganha? O que é que você quer ganhar quando você ocupa esse espaço e entra nesses lugares percebendo essas oportunidades? Se esse espaço se abre para você, você ocupa esse espaço, o que é que você quer para você? Diferente do que você tem hoje, fora a experiência. Eu quero mais especificidade. Para você conseguir, ocupar esse espaço, vamos dizer, né? Você vai ocupar esse espaço. Significa que o espaço que você está ocupando hoje, ele precisa ser ocupado por alguém, né? Porque senão você não vai ter o tempo. Quem é a pessoa que poderia te ajudar a ocupar, que também poderia vir para ocupar um espaço, né? Para possibilitar que você ocupe outro, né? Que é tipo assim, é um trabalho meio de movimento, né?
Sabe assim? O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte: às vezes a gente fica no nosso dia a dia, né? Que é esse lugar que a gente nem gosta muito, você até colocou assim, eu não aguento mais esse lugar da rotina limitante. E às vezes a gente fica na rotina limitante, reclamando da rotina limitante, porque a gente não sabe direito para onde a gente quer ir. Só que agora você já começa a saber para onde você quer ir. Então, quem é que poderia ocupar parte do seu rotina limitante? Tem uma área aqui chamada rotina limitante. E que para aquela pessoa nem é tão limitante. Gente, tem gente que adora rotina limitante, concorda? É isso, exatamente. Então, nós vamos parar de sofrer, né? Você vem de vez em quando para a rotina limitante, a tua rotina limitante passa a ser habilitar alguém a fazer a rotina limitante com muita eficiência. Que essa pessoa seja melhor que você. Eu quero que você que passe pela tua cabeça a possibilidade de você se tornar dispensável na rotina limitante e indispensável em treinar alguém a fazer a rotina limitante melhor do que você. Porque eu tenho certeza que tem alguém que seria capaz de fazer o que você faz na rotina limitante melhor que você. Porque essa pessoa estaria feliz, que coisa que você não está. Só aí já faz essa pessoa melhor na rotina limitante do que você. Porque o planeta não precisa de mais uma pessoa infeliz, entendeu? Então, assim, como que você vê a possibilidade de ter alguém fazendo isso? Já tem alguém que poderia estar sendo treinado por você? E se ao invés de apagar incêndio, você pudesse ir, vamos dizer assim, fazer um trabalho onde você vai diminuir os incêndios? Porque aí você está falando, né? As coisas se integrarem e tudo mais, você vai estar fazendo um trabalho onde os incêndios não acontecem com tanta frequência. Você poderia, então, também se dedicar mais a isso? Isso é ser um empreendedor, né? E se as coisas não caminharem? Porque as coisas não vão caminhar. Do mesmo jeito que o seu chefe não vai te dar espaço, as coisas não vão caminhar. Você que vai ter que fazer o caminho.